Muito se pergunta sobre o que é o EPASE. E o EPASE vem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento pessoal e na nossa expansão de consciência. Mas o que é expansão de consciência e desenvolvimento pessoal? A partir do momento que você passa a ter um conhecimento a mais sobre determinado assunto, você já expandiu a sua consciência. Isto é a expansão. Com relação ao desenvolvimento pessoal, seria a transformação que nós, seres humanos, temos que ter a partir do nosso interior, a partir do que está dentro de nós, o nosso autoconhecimento. Esta seria a verdadeira ideia da expansão de consciência e desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que o EPASE se apoia é na inteligência perceptiva. E a inteligência perceptiva nos dá a possibilidade de entender determinado assunto, determinada questão ou até mesmo um problema de uma maneira diferente, de uma maneira onde nós possamos ver analisar tudo o que tem no nosso meio para nos auxiliar na melhoria de determinado assunto. O EPASE, apoiado na neurociência, nos traz a teoria do cérebro trino. O cérebro trino, segundo Paul MacLean, ele é baseado no desenvolvimento do cérebro a partir do cérebro reptiliano até o cérebro neocórtex. Só que assim, o que a gente tem que entender? Não são vários cérebros que nós possuímos, são porções do nosso cérebro que estão aqui para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa vida. Só que assim, como que cada porção influencia na nossa caminhada? Se nós formos pegar o cérebro reptiliano, ele é o cérebro, é a porção que nos dá, que nos põe na ação, nos coloca na ação. Quando nós estamos acuados, quando nós estamos com medo, nós precisamos agir, não é assim que funciona o negócio? Então, quando a gente pega a pergunta do EPASE, fazemos a pergunta em cima do que nós queremos resolver, nós temos que ter uma ação referente àquela dúvida, àquela questão. Certo? Então o EPASE, ele entrará com essa pergunta em cima deste cérebro para abrir novos caminhos de conexões, né? Para que nós possamos achar e nos auxiliar nas nossas questões. O segundo cérebro que nós temos aí seria o cérebro límbico, seria o cérebro da afetividade. Então, se a gente pegar lá o cheirinho do bolo da avó, ou até mesmo alguma coisa que nos traz uma lembrança boa da nossa vida, é este cérebro que está nos auxiliando, é esse cérebro que traz a gente essa lembrança. Ao mesmo tempo, nesta porção, nesse cérebro, nós temos as lembranças ruins. Muitas vezes algum fato que acontece em nosso meio acaba agravando, acaba trazendo uma lembrança que nós temos ali gravada e nos traz à tona. Da mesma forma que o cérebro reptiliano, existe uma pergunta que abre as portas para que esta porção do seu cérebro possa te dar a resposta que tanto você precisa para determinado assunto. O terceiro cérebro, ou a terceira porção, é o neocórtex. Ele vem basear, ele vem cobrir os outros dois cérebros e trazer a gente uma maneira mais analítica, mais pensante de viver a vida. Em cima do cérebro reptiliano, que é a ação, do cérebro afetivo, que é praticamente a emoção, entra o neocórtex, que é denominado como os dois hemisférios que nós temos, né, o esquerdo e o direito, para colocar os panos quentes. Quando a gente coloca panos quentes nas coisas, a gente balanceia, né? Não é assim que funciona tudo isso? Então ele entra para nos auxiliar. E eles estão o quê? Interconectados. Essa é a verdadeira ideia. Tá?
Esta interconexão faz com que você consiga ter uma nova visão sobre determinado assunto, sobre determinado problema ou até mesmo questão que você queira resolver. Então essa é a teoria do cérebro trino. São os 3 cérebros que nos auxiliam aí, que a formação deles partiu do mais arcaico, né? Um cérebro reptiliano tem em torno aí de 500 milhões de anos. Se a gente for pegar o cérebro límbico, tem 200 milhões de anos. E se a gente for pegar o cérebro neocórtex, ele já tem aí 200 mil anos. É um cérebro mais novo. É um cérebro que está aqui para aprender ainda. Tudo bem? Aí vem o 4º cérebro, ou a 4ª porção. No neocórtex possui uma porção frontal chamado de córtex pré-frontal. E esse córtex traz a gente a capacidade de inovação, a capacidade de criatividade. Essa é a verdadeira ideia. E existe uma pergunta também que faz com que este cérebro expanda para novas possibilidades. Então, nós colocamos essa porção, ele está à frente do nosso cérebro, se a gente for pegar ali, né, começar a visualizá-lo internamente, e ele está apoiado nos outros cérebros. O que acontece aí? Essa conexão que ocorre entre esses 4 cérebros faz com que ele tenha uma maior capacidade, potencialize a sua geração de valor para determinado assunto. Certo? Então esse é o 4º e último cérebro que entra na nossa formação aí do nosso cérebro propriamente dito, tá? A porção do nosso cérebro. Só que aí entra a novidade. Nós temos um 5º cérebro, ou uma 5ª porção do nosso cérebro que não faz parte dele propriamente dito. Esse 5º cérebro é denominado como o coração. E ele tem uma inteligência, como o pessoal fala, é uma consciência inteligente. Boa parte dos nossos pensamentos são provenientes do coração. Você sabia disso? Então, fique sabendo agora se você não sabia. Boa parte dos pensamentos que são gerados na sua cabeça, no seu cérebro, são provenientes do seu coração. Então é por isso que ele é denominado como o 5º cérebro que auxilia o EPASI para a aplicação da ferramenta, para a aplicação dessa técnica. Só que aí as perguntas que entram para a gente atuar dentro da questão são feitas do cérebro mais recente para o mais arcaico, para o mais antigo. Então nós temos esta análise a ser feita. Por quê? Porque nós precisamos da ação, que é o último cérebro que nós temos. E ele vai trazer a ação que a gente precisa para determinado assunto. Tudo bem até aí? Aí entra a questão também. A gente vai pegar tudo isso é neurociência pura. O que a gente precisa entender? Apoiado em tudo isso que foi falado, dentro do EPASI existem outras vertentes, outras formas de se trabalhar com o EPASI. Podendo ser trabalhado com crianças de 2 a 14 anos, né, de adolescentes até 14 anos. Nós podemos utilizar o EPASI em cima da autoaplicação. Nós temos uma análise a ser feita em cima do cérebro que está dominante. Muitas vezes a pessoa é muito racional. Ela pensa muito com o hemisfério esquerdo dela. Existe um EPASI para essa pessoa, chamado EPASI emocional. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Nós temos o EPASI racional. A pessoa que é muito emocional, a gente entra com o EPASI racional e esse EPASI ele é mais assertivo, porque muitas vezes a pessoa é muito racional ou é muito emocional. Então isso acaba prendendo um pouco essa pessoa a ter percepções sobre determinado assunto.
Então a gente tem que pensar em tudo isso daí. Dentro do EPASE, a ferramenta são 5 perguntas para 5 porções dos cérebros. A gente pega essas perguntas, coloca em cima de uma questão. Essa questão é colocada à prova. Conforme ela é colocada à prova, nós vamos tendo novas percepções, novas visualizações, onde a gente consegue trazer uma resolução autorrealizável. Nunca você vai fazer uma coisa que não está palpável a você. Você sempre fará algo que seja palpável, algo que esteja fácil de você fazer dentro do que você pode, dentro das suas possibilidades. Então o EPASE vai te auxiliar desta forma. Tá? Muitas vezes você não tem consciência de como fazer. Entrando com ele, você consegue achar a resposta para tudo. Tá? E essa ferramenta vem transformando vidas, vem trazendo novas ideias, novas maneiras de se pensar. Tá? Eu aguardo você nesse curso que traz uma carga horária de 10 horas, tá? Uma imersão de 10 horas. Você tem a possibilidade, com essa formação, de se tornar um facilitador e, sendo facilitador, você consegue adquirir renda. Tá? E, assim, a gente não está aqui para pensar só na renda, mas nós temos que pensar na transformação de vidas, na transformação das outras pessoas. Então, você vai ter uma ferramenta em suas mãos que pode te auxiliar em muito, em diversas áreas da sua vida, em diversas maneiras que você tem, possibilidades que você tem aí ao seu redor. Beleza? Eu aguardo você nesse curso, vem comigo e estamos juntos nessa aí.